Escolher um destes departamentos não é tão simples, não é tão fácil na prática. Já na teoria, nós temos uma outra realidade. Acabamos facilitando a decisão por conta do que nós achamos. Mas no vídeo de hoje, praticando a fé, nós viveremos uma outra realidade. Aqui nós abordaremos temas interessantes para que nós consigamos prosseguir e continuar vivendo planos reais de paz e prosperidade, como nos garante e nos promete o Senhor através da Sagrada Escritura. Então é interessante nós alinharmos alguns departamentos de nossas vidas, como por exemplo a espiritualidade, finanças, dinheiro, profissão, amor, emoções, saúde mental, saúde física. São vários departamentos no nosso dia a dia que nós precisamos evoluir, que nós precisamos crescer, que nós precisamos enxergar resultados. Caso contrário, nós vivemos um turbilhão de problemas. É exatamente isso que nós trataremos. No primeiro episódio, tratamos diretamente de uma forma muito direta, muito eficaz e muito simples do termo haja luz, utilizado por Deus na criação dos céus e da terra, como é tratado em Gênesis. E antes que você pense em qualquer coisa, eu não estou falando sobre religião e eu não estou falando sobre placa de igreja. Eu estou falando de um livro que traz resultados e é comprovado ano após ano, ou melhor, há milênios. Então, eu convido você a viver um momento de entendimento real, de uma compreensão real e verdadeira. Eu não te convido para viver sobre achismos. Eu não quero que você caia nessa ilusão. Eu não quero que você caia nesse erro fatal que tem destruído milhares de vidas. Não é sobre aquilo que eu acho. Não é sobre aquilo que até mesmo eu penso que pode ser incrível ou não. É sobre conceitos, sobre conhecimento, sobre uma sabedoria milenar que dá certo para a vida de todos aqueles que põem em prática. Veja bem, é para todos aqueles que colocam em prática. Se você escutar a palavra, não basta. Você precisa escutar e praticar, escutar e praticar. Porque se escutar fosse sinal de sucesso, sinônimo de prosperidade e garantia, muitos viveriam situações na vida real assim, de forma surreal ao nosso ponto de vista. Só que na verdade, na realidade, não é o caso. Foi como eu disse no início do vídeo. Na teoria nós temos uma atividade a ser pensada, estudada. Agora na prática, na parte de executar, isso acaba rompendo bastante. É muito diferente, é muito distinto. É por isso que eu te convido para viver uma fé. Mas uma fé não algo místico, mas uma fé diferente. Há uma fé naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. Então, dando continuidade, esse é o nosso segundo episódio. Nós abordaremos um tema muito importante. Nós estamos em um mundo onde você escuta muitas coisas, não é mesmo? De repente, todas as profissões vão sumir, tudo vai acabar. Gente, é cada narrativa que nos trazem que nós ficamos loucos, enfurecidos, com medo, inseguros. Isso vão gerando dores em nosso coração, em nosso corpo. Isso vai nos adoecendo. Muitos jovens estão desistindo das faculdades porque, de repente, uma inteligência artificial vai substituir a tudo e a todos. E eu vou te falar uma coisa. Vamos para a realidade? Não é assim que funciona. A inteligência artificial é uma ferramenta incrível criada por seres humanos que nos capacita e nos faz desenvolver cada vez mais. Facilita o nosso dia a dia, facilita o nosso trabalho. E você precisa compreender os planos daquilo que Deus tem para ti. Você precisa tomar uma decisão hoje. Crescer em fé com uma fé verdadeira e sincera é você acreditar em quem garante. E quando Deus determina algo, é porque Ele garante. Eu não te convido a acreditar num Deus que de repente vai começar a fazer mágica. Não é isso. Isso é loucura. Eu convido você a conhecer profundamente um Deus e a praticar aquilo que Ele pede. Há um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que sustenta, há um Deus que realiza as boas obras através da palavra, não do que achamos. Então acalma o teu coração.
Descansa teu coração agora numa palavra sincera e verdadeira. Não é o que o Léo acha, não é o que o Léo compreende, mas é o que a palavra nos diz. O mundo, ele vai se desenvolver, novas coisas surgirão no nosso ponto de vista, porque novos desafios surgem, novas necessidades aparecem e você precisa fazer a sua parte. Você precisa estudar mais. Hoje, além de você estar num curso ali técnico, num curso de graduação, numa pós ou qualquer curso que você praticará, você precisa desenvolver também habilidades importantes para entender as ferramentas atuais. Hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos várias inteligências artificiais, não é mesmo? Pois bem, comece a estudá-las, comece a compreendê-las, para que você seja referência dentro do teu trabalho, dentro da tua profissão, faça isso da melhor forma. É exatamente o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos traz, há milhares e milhares de anos. Acalma o teu coração. Vamos de acordo com a palavra. Existe uma esperança tremenda para você. Só que você precisa escolher a partir de agora. Você vai crer em um gênio da lâmpada mágica, que não existe, ou você acreditará em Deus, naquele que te sustenta e naquele que escreveu a sua história. Eu não estou falando do Léo, eu estou falando de Deus. E olha o que a palavra dele diz em Mateus 6,33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, existem coisas que vos serão acrescentadas dia após dia. Seguindo aqui o versículo do capítulo de número 6, diz o seguinte: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Ou seja, o Senhor está falando que Ele cuida de nós de uma forma completa, mas que se nós quisermos viver uma vida próspera, eu não falei uma vida onde você não terá problemas, onde você não terá desafios. Eu falei para você viver uma vida próspera, exatamente o que a palavra traz. Ela diz assim: buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você quer crescer espiritualmente em 2026? Busca primeiro o reino de Deus. Você quer ter uma vida financeira saudável, ter uma vida financeira confortável e que cresce mês após mês? Você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Você quer encontrar, uma pessoa para poder ter um relacionamento, para poder viver uma vida amorosa incrível? Busque primeiro o reino de Deus. E aí cada categoria, quando você compreende que buscar primeiro o reino de Deus já é o suficiente para que você tenha resultados certos e garantidos, isso vai mudar a tua vida. Por exemplo, vamos falar dos jovens que buscam aí de imediato ingressar, iniciar um curso ali numa faculdade. O que nós podemos aconselhar a esses jovens é que eles tentem e façam algum curso, que eles não fiquem parados, que eles não deixem para lá os sonhos, os objetivos, as tarefas, nem nada. Será que é de primeira que um jovem vai acertar o curso que ele irá fazer, irá realizar? Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui nós não temos uma base para falar que isso é certo e que isso não vai dar. Nós só temos que encaminhar os nossos jovens a quê? A continuar estudando, a continuarem estudando, A continuarem buscando, a continuarem querendo crescer. Eles precisam de disciplina e ponto e acabou. Nós vemos o resultado dos jovens que não possuem disciplina. Jovens que não possuem disciplina, infelizmente, vivem uma vida totalmente perdida. Uma vida vazia, uma vida sem sentido. E nós abordaremos isso de hoje para os próximos capítulos. Então, quando Deus disse haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então agora, o nosso exercício para praticarmos a fé que acreditamos, assim como está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 33. Busque assim primeiro o reino de Deus, busque assim primeiro a justiça do Senhor. E resumindo, o que é buscar a justiça de Deus? É você aprender sobre as leis de Deus, é você aprender a entender realmente quem é Deus, porque quando estes dois elementos estão enraizados no seu coração, certamente você passará
pelas dificuldades, pelos desafios, pelos devaneios, você pode passar por muitas situações, mas você ainda fica de pé. Você pode ter dinheiro no banco, você pode ter bens, você pode ter o que for, mas isso não te dá alegria e motivação para que você fique de pé. Isso não te sustenta a ponto de que você tenha mais e mais e mais resultados no seu interior. Agora, já a palavra de Deus, a justiça de Deus e o Senhor, ele sim. Veja bem, repito, em nenhum momento falei sobre religião, em nenhum momento falei sobre placa de igreja. Eu estou falando sobre uma fé verdadeira. É como ele diz em sua palavra, ele, no caso, o Senhor. A fé sem obras é uma fé morta. Então, que a partir de hoje, você escolha os departamentos da sua vida e fale assim, e faça assim: buscarei eu primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você fará isso, você colocará isso em prática. Então, você quer fazer uma faculdade, você quer fazer um curso? Sugiro que você ore ao Senhor. Peça a Ele que te dê discernimento, entendimento e que mande provisão. Só que a tua parte, se você não estiver empregado, busque empregar-se, a trabalhar mesmo. Possa ser que você vai iniciar num trabalho que não é o trabalho dos teus sonhos, não é aquilo que você almejou, mas é necessário para que você comece. Você não pode desperdiçar os pequenos começos. É isso sim que vai transformar a sua caminhada. Não pense você que vai cair algo do céu. Não pense você que vai surgir ou brotar algo da terra, te trazendo uma resposta e te trazendo uma garantia. Não. Sinto lhe informar. Não é assim que funciona. Porque se você buscar cada vez mais ao Senhor, você vai compreender muito mais sobre Ele e muito mais sobre a sua justiça. E que a partir de agora você possa buscar realmente Ele em primeiro lugar. Você possa depositar a tua confiança nele. Você possa clamar primeiro por Ele. Você não precisa clamar no seu banco, na sua rede de contatos. Você não precisa clamar em nada, a não ser nele. E eu tenho certeza que no mais Ele fará. Agora depende tudo da tua parte. Esse foi o segundo episódio sobre como viver uma fé prática, sobre como praticar a sua fé, a nossa fé. Você não vai nadar e morrer na praia, porque aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que buscam a sua justiça, vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até porque os planos do Senhor são muito maiores e melhores que os nossos. E o que Deus tem para nós não são planos de nos acrescentar mal algum, e sim planos para nos dar paz e prosperidade. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Tchau.